Vamos falar agora sobre o eixo, que é um componente muito importante que transmite a rotação vindo lá do acionador com seu torque até o impelidor. Nós dizemos que os eixos podem ser flexíveis ou rígidos. Quando que é um, quando que é outro. Quando a rotação do eixo coincide com a sua frequência natural, ambas frequências se encontram e o eixo vibra intensamente. É a chamada ressonância. Quando o eixo entra em ressonância, ele vibra mais do que o normal e pode até quebrar. Então, o eixo é dito eixo rígido ou eixo flexível. O que é um eixo flexível? É um eixo que ele vai trabalhar acima da sua primeira velocidade crítica. Velocidade crítica, é bom saber que existem algumas. A primeira velocidade crítica é a velocidade mais baixa, aonde o eixo encontra sua frequência natural. É a primeira velocidade crítica. E é normal ter mais do que uma. Tem a segunda velocidade crítica numa rotação maior e assim por diante. Então, nós dizemos que quando o eixo opera acima da primeira velocidade crítica, dizemos que o eixo é flexível. Por quê? Porque a rotação de trabalho está aqui e a velocidade, a primeira crítica está aqui embaixo. Então, quando você parte a bomba, ele sobe a rotação, vibra um pouco mais e depois ele para de vibrar e vai para a rotação de trabalho. Então, essa velocidade crítica, a primeira, essa primeira crítica, ela estando abaixo, então esse eixo é flexível. Quando essa primeira crítica está acima da velocidade de trabalho, ou seja, o eixo começa a rodar, não vibra e chega na rotação de trabalho sem encontrar sua primeira crítica, nós dizemos que esse eixo é rígido. E o eixo tanto pode ser projetado para trabalhar como flexível ou rígido, desde que no primeiro caso, no caso do eixo flexível, a rotação crítica, a primeira crítica esteja a 60% ou 75% abaixo da rotação nominal. Ou seja, ele é flexível, ele vai vibrar, mas não tem risco de parar ali no meio da rotação. Por quê? No meio da faixa crítica, porque ele vai trabalhar acima. Como geralmente as partidas são mais rápidas, tanto turbina como motor, ele passa pela velocidade crítica, passa pela primeira crítica tranquilo. Quando o eixo é rígido, então é preciso garantir que a primeira crítica fique no mínimo 20% acima da rotação de trabalho do eixo. Então, só para recapitular, quando o eixo é flexível, a primeira crítica fica 60% a 75% abaixo da rotação de trabalho, e quando o eixo é rígido, a primeira crítica fica acima de 20% da rotação de trabalho. Geralmente, as bombas operam com 1750 RPM e utilizam eixo rígido. Já para as bombas que operam em 3500, normalmente possuem eixo flexível. E bombas de multi-estágios, aquelas bombas que têm muitos impelidores, elas têm eixo flexível. Os eixos são suportados por dois extremos. Possuem um rotor numa extremidade e um acoplamento na outra extremidade. Nas bombas com um rotor em balanço, ou seja, nas bombas com um rotor em balanço ou um impelidor em balanço, como esse primeiro eixo aqui, observe que o acoplamento fica aqui, dois rolamentos aqui e aqui na ponta oposta o impelidor. Neste caso aqui, a gente fala que é um eixo para um rotor em balanço. Já para a bomba biapoiada, onde tem mancal dos dois lados, é esse aqui. Tem aqui onde vai o impelidor, a região de selagem e um selo aqui e outro selo aqui. Então essa região central é a região onde vai o impelidor. Esse é o eixo típico de uma bomba de dupla sucção, muito utilizados em torres de refrigeração. Aqui nós vemos um eixo que você já consegue identificar, sem eu falar, certo? Olhe bem e identifique este eixo.
Este é um eixo de bomba biapoiada ou um eixo de bomba de um impelidor em balanço? Muito bem, você deve ter acertado. Aqui você vê um acoplamento, até um tanto oxidado, o eixo, aqui vão rolamentos, aqui vão outros rolamentos e aqui na outra ponta o impelidor. Então esse aqui é um impelidor em balanço. Em balanço por quê? Fica lá na ponta e os dois mancais, os dois rolamentos do lado de cá. Então aqui a gente vê, né, que o eixo, quando você vai trocar, é muito importante você colocar um eixo do lado do outro, para você garantir que cada detalhe que o eixo velho tinha, o novo também tenha, para você evitar a montagem errada, para você evitar aquele problema de, olha, eu pensei que era novo, tivesse perfeito e agora deu resserviço, vai ter que desmontar a máquina. Então eu vou até dar uma dica bem reforçada aqui para você. É uma dica que eu uso há mais de 30 anos. Todas as peças novas que eu vou montar no equipamento, seja um compressor alternativo, centrífugo, axial, bomba, turbina, redutor, todo o equipamento que eu vou montar e que eu tenho que substituir um componente, eu pego o componente velho, coloco exatamente do lado do novo, que nem você vê aqui, e faço a comparação. Opa, tá certo, não tá? O velho tinha uma chaveta e o novo não tem. Faz essa comparação de medidas também, para você não se enganar. Senão você começa a montar o eixo novo, acreditando que veio perfeito, e daqui a pouco você descobre que tem um problemão, vai ter que desmontar tudo de novo. Então o profissional mais experiente, ele faz essa comparação antes de começar a montar, ok? Isso a gente chama de levantamento dimensional. Porém, não basta apenas o levantamento dimensional baseado no desenho. Tem que fazer também baseado no eixo velho que saiu, na peça velha. Por quê? Pode ter algum detalhe que o desenhista não viu e não tenha nem no desenho, nem no eixo novo. Se você comparar apenas com o desenho, vai dizer, ó, tá igualzinho o desenho, tá bom, mas pode estar faltando coisa. Então, compare também com o eixo velho que saiu, ok?